Cordiais saudações, está a começar a galáxia do Super Desporto da Climane TV. Esta edição temos como convidado o Sr. Barros, ou melhor, o tio Barros, uma das figuras que se confunde com a história do ferroviário de Climane. Vamos ter então este espaço de entrevista com tio Barros. Tio Barros, seja bem-vindo ao espaço da Climane TV, numa edição que promete muita conversa aqui nos estúdios centrais, naturalmente, que é tio Barros, onde é que começou a sua carreira, onde é que foi a sua infância. Estamos nesse espaço então da Super Desporto. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui presente nas nossas instalações. Muito bom dia. Eu respondo por Mascarenhas Barros Moneme. Nasci em Micaúni, distrito do Xinde. Fiz ensino primário na minha localidade e daí tive a oportunidade de sair para outro patamar. Mas no termo do desporto não comecei muito fora da minha localidade. O desporto comecei com ele mesmo lá na localidade onde eu nasci. Lá em Micaúni? Lá em Micaúni, onde comecei a praticar o desporto e para dizer que o meu avô foi um dos recrutados para o caminho de ferro, a fazer linha férrea. E quando ele estava a trabalhar aqui, não sei se era escravo ou era um trabalho assim, trouxe uma bola, segundo a informação dos meus pais, em que ele deu os filhos o que formasse um clube chamado Ferroviário. Ainda lá em Micaúni? Lá em Micaúni. Micaúni estamos a falar, se a memória não me falha, estamos a falar do distrito do Xinde. Distrito do Xinde, sim. Uhum. E dali, quando deu o nome do Ferroviário, e a partir dali, pronto, toda a hierarquia começou a ser ferroviário, 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 e até a data de hoje. E, tio Barros, olhando na sua infância, como é que eram os jogos lá na localidade de Micaúni? Os nossos jogos primeiro eram daqueles de folhas de plástico. Exato. Amarrávamos macumbi, né? Exato. Aquela fibra do coco, fazíamos a bola. Só é que depois de um pequeno desenvolvimento, nas lojas... Olhando nessa bola, estamos a referenciar de macarata. Macarata, sim. Aquela bola do macarata. E depois começaram a aparecer as bolas vendidas na loja, que era de borracha. Já, de borracha, e dali pronto, que era para nós as crianças. Mas para os adultos, tinham uma certa, aquelas bolas mesmo, tinham o número 4, o número 5, mas era amarrado para esse sapato. Não é esse que agora logo vai diretamente a bomba vai diretamente à bola. Sim. Aquilo nós tínhamos uma câmara, enchíamos como se fosse bicicleta e amarrava a câmara e punha aí, pronto, começava a amarrar como sapato. Uma câmera tradicional, para o limbo, há outras bolas que nos velhos vossos tempos faziam a partir de algumas seivas de algumas plantas. Aquele do Mugundu? Exato. Não, aquele que punham no umbigo. Exato. Aqueles nós chamávamos, não era daquele, era mesmo uma bola, como mesmo enchendo a câmara como se fosse de bicicleta. E é desse tipo. Agora aquele vinha andando, é esse que punha-se aqui no umbigo e depois começava a tirar até a bola começasse a ser grande. E olhando nessa sua infância, por quanto tempo jogou ao nível dos bairros, ou já jogou nos federados, ou apenas foi em Micaúni depois? Não, foi em Micaúni só. Quando saí do Micaúni, fui à Beira. Da Beira é quando fui, então, Lourenço Marques, que agora é Maputo. E dali onde já fiquei mesmo um bem filhado, comecei já a entrar no ferroviário como aquele ferroviário mesmo, já onde eu vi, ferroviário ao vivo. Exato. Ao vivo. Só ouvia. Mas quando fui a Maputo,
Então, entrei no Ferroviário ao vivo, já clube propriamente dito, que é o Ferroviário que se fala e este. Apesar que o falecido meu pai e os outros tinham aquelas camisolas mesmo. Do Ferroviário. Do Ferroviário. Eu saí de uma família praticamente ferreiros. Todos. Só hoje, essa época que nós estamos a entrar, já é que estão a nascer outros, vão para Benfica, outros vão para Sporting. Mas na natureza da minha família, o meu falecido avô tinha 10 filhos e 3 meninas. Exato. E aqueles todos viviam numa aldeia. E naquela aldeia é onde se praticava o desporto. E olhando atualmente, quantos netos, quantos filhos, e desses filhos, alguns já praticaram futebol ou praticam futebol ou por netos? Para mim, a minha parte, Por sua parte por atualmente? minha parte, alguns praticam futebol. Até um deles, agora o mais velho, Exato. ou, aliás, o mais novo, jogou no Ferroviário. Ok. E daqui só deixou por causa. Saiu, foi para Maputo e chegou em Maputo, viu que estudo Com futebol? com futebol não vão se dar. Pegou muito pouco uma parte no estudo. É como um sobrinho meu também, que saiu do Ferroviário daqui da Climano, foi para o Ferroviário de Maputo. Foi quando entrou no estudo, jogou um ano, segundo, terceiro ano, disse, "Epa, futebol com estudo não vai ter que deixar uma parte." Até ele é muito conhecido quando fala aqui no mercado, Felito, Felito. Exatamente, o engenheiro. O engenheiro é o Gito, O Felito é o advogado. Ah, exato. Sim. Que aquele que eu tirei daqui para jogar aqui no Ferroviário, quando eu vi transferido do Maputo para aqui. E olhando no seu percurso, na sua carreira, como é que entra no Ferroviário? Entrou como funcionário e por quanto tempo trabalhou-se? Como é que entras mesmo realmente para os CFM? Eu entrei no CFM, primeiro trabalhei no Estiva, como estivador. Depois do estivador, naquela altura eu tinha uma pequena classe, né, que era a quarta classe. Exato. E disseram, não, com quarta classe não pode ser estivador. Exato. Então tiraram-me da estiva, foram me colocar na tração, como ajudante auxiliar da tração da terceira classe. E daí, pronto, comecei Isso aonde? em Lourenço Marques, Exato. Atual Maputo. atual Maputo. Então, dali, pronto. Mas ia recrear-me, tempo livre, sempre estava no campo do Ferroviário de Maputo. Sempre. Não, eu não falhava. Eu era daqueles, se estiver de folgas, de manhã ia assistir treinos, à tarde ia assistir treinos, à noite ia assistir basquete. Fiquei um homem já do desporto. E olhando nessa experiência que teve em Maputo, como é que eram os campeonatos, quer do basquetebol, quer também do futebol 11, visto que o Ferroviário de Maputo também movimenta o basquete e o futebol, atletismo. Como é que era aquele tempo que trabalhava no CFM, comparando com atualmente nos dias de hoje? Não, antes era amor de camisola. Todo que jogava era por amor de camisola. Eu gosto de Ferroviário, tem que ser jogar para o Ferroviário. Se é de basquete, vou jogar o basquete. Agora, atualmente, nós estamos a jogar a base de... não sei se é o mundo ou o quê, mas nós é que mudamos. Já não jogamos por amor de camisola, porque naquele tempo a pessoa se esfolava, porque a minha camisola não pode sujar. Eu não posso perder o jogo. Agora, hoje, perder jogo ou não perder, o que me interessa no fim do mês que eu tenha o meu tapa. E nesta época, Tio Barros assistia a esse jogo. Quais eram os jogadores de referência nesse tempo que estava como funcionário no CFM na capital do país? Senhor Mombasa, que era a primeira referência para mim. Gilberto, que era referência para mim.
guarda-redes de Napoleão, que era para referência para mim, e muito mais o Rafael, que até chegou a sair num jornal em que desapareceu parece há 4 ou 5 anos atrás, quando apareceu esse colono. Exato. Eu tinha guardado aqui Rafael, que se dizia Rafael, o melhor dos 22. Do ferroviário. Do ferroviário, dos 22, naquele jogo que nós estávamos a realizar contra o Sporting. Um dos jogos que eu levei chamboco no campo do Sporting. Porque quando o Sporting perde, eu levantei e comecei a gritar. E fui chapado. E nesta época, chegou de ver a jogar o Joaquim João, uma das referências do nosso povo. Joaquim João, quando estava no Ferroviário, Mombasa no Ferroviário. E como é que era este tempo de Joaquim João? Era um homem muito veloz, um homem golo. E como é que era a característica real de Joaquim João? Há muitos que não conhecem o Joaquim João. O Joaquim João, a característica dele era de um bom defesa central. Era um grande defesa central. Se até levou a faixa do capitão do Ferroviário de Maputo, é porque viram a qualidade que ele tinha, de Joaquim João. E como era um zambeziano, como é que sentia ver um Joaquim João, um seu conterrâneo? Não, eu sentia-se muito à vontade. Até pelo menos era orgulho para mim. Era orgulho ver aquele senhor a ver realizar jogos. E também tive uma emoção quando o Ferroviário daqui de Climane veio jogar uma vez Em Maputo. em Maputo com o falecido Albano. Estamos a falar em que ano? Já o ano não estou-me a recordar. Exato. Contra Machaquene, em que o Ferroviário de Climane deu cabo a Machaquene quando era Sporting no estádio da Machada. Onde o Albano saiu com, como diziam no jornal, e prepararam toda a lista de jogadores, depois disseram, este é o último homem gol, que era chamado Mamero, o Albano. E tive a ocasião, quando vi transferido para aqui, vi ver também o Albano já jogar, o Malta Galinha, o Malta Escoco, eles a jogarem aqui. Já em 1980, quando vi transferido. É que encontrar o Jorge Chicoco aqui, Sim, em aqui. Climane. Primeiro vi-lhe lá. Em Maputo, o Jorge Chicoco. Jorge Escoco, com Falecido Torres, Falecido Mamero, Benedito. Olhando como figura Joaquim João, o Chicoco, atualmente há referências com uma certa forma de jogar, olhando um Chicoco, Joaquim João. Temos estas referências que vêm com umas características tão igual e que também jogadores abertos que jogam pelo amor à camisola, que sabem soar a camisola de um ferroviário ou de qualquer clube existentes aqui em Moçambique. Agora eu estou a ficar um pouco desanimado. Estou a ficar um pouco desanimado porque naquela altura, é isso que eu estou a dizer, Matasco, como esse Joaquim João, jogavam amor de camisola. Agora, hoje, as características, porque como dizem que o futebol agora é futebol moderno, né? Sim. Porque antes, daquilo que eu via nos treinos, já era... Posso dizer, se hoje dizer um jogador vai fazer aquilo, vai dizer não, eu não quero entrar na cadeia. Aquilo é prisão. Porque eu vi os treinos a subir aqueles degraus. Subir escadas. A escada, com o outro no colo. Preparação física esta. Carregar, correr com ele. Agora hoje já é futebol modernizado. Além de falaste que trabalhaste como ajudante do maquinista e nunca chegou a ser maquinista? Fui. Por quanto tempo ficou? Saí como maquinista.
E eu, quando vi transferido, vim aqui como fogueiro. Exato. E quando cheguei aqui, então, submeti-me, depois de dar aula aos meus irmãos zambesianos, Exato. é quando fui tirar o curso de maquinista. Eu saí dos caminhos de ferro como maquinista A. Exato. E, Como é? e como maquinista, lembra-se quantas vezes já levou uma equipa, quer do Ferroviário ou Ferroviário de Quilimane ou Ferroviário de Maputo? Alguma vez a equipa já andou de comboio para um certo ponto para ir jogar? Daqui, lá de Maputo, saíam da automotora. Exato. Na altura eu não era maquinista. Exato. Eles saíam da estação central até no estádio da Machava, de automotora. Exato. E quando vim para aqui, é onde nós levávamos de comboio daqui para Mucuba. E como que sentia como maquinista uma equipa do coração a transportar? Como é que sentia? Muita responsabilidade, muita responsabilidade. Eu sabia, chegar atrasado, o clube vai perder. Terá irresponsabilidade, acrescido. Era irresponsabilidade, o maquinista era irresponsável. A equipa não chegou tempo e hora. Por causa de maquinista. Isto não. Temos que cumprir aquele horário. Às tantas estamos a sair. Às tantas estamos a chegar. Por exemplo, 6 horas saíamos daqui. Para Mucuba. Para Mucuba. 7 horas e 15 já estávamos a chegar em Mucuba. Porque era um comboio que não parava. Era só... Neste capítulo depois vamos entrar. Esta continua a ser a presença do Super Desporto da Quilimane TV. Estamos com uma conversa super interessante com o Tio Barros, uma das figuras que se confunde com a história dos ferroviários, quer de Maputo e também de Quilimane. Passou como delegado, olhando. Há delegados que hoje são que não sabem o papel de ser um delegado de uma equipa, de ser um delegado do jogo. O que é ser, na sua ótica, quer no seu tempo, nos termos atuais, o que um delegado deve fazer? Não, o delegado do jogo, muitas das vezes nós pensamos que delegar o jogo é só escrever papel e... Fazer a ficha técnica e entregar a arbitragem. Entregar a arbitragem, não. O delegado do jogo, primeiro, deve ter uma formação, posso dizer, moral para com os jogadores. Porque é você que vai delegar o jogador, que vai sentar com os jogadores no banco. É você que vai ficar com o treinador no banco. Está vendo? É você que vai ficar com o massagista no banco. Você tem que ter essas formalidades todas. Não contar, eu sou delegado porque o que me interessa é hoje sentar no banco. Fazer substituição das equipas, dos jogadores. Não é assim. Tem que coordenar com o treinador, deve coordenar com massagistas. Toda a equipa deve estar em comum, numa coesão. Porque no futebol, o delegado, mais a direção, deve fazer um triângulo. Se você, como delegado, falha, os jogadores vão falhar por conta deles. Se os jogadores falham, a direção também falha. Então deve fazer uma coesão entre a direção, jogadores e até mesmo a equipa técnica. A equipa técnica. Diga-se, nesses vossos jogos, às vezes fazia-se algumas situações que têm a ver com algumas tradições para os espíritos ajudarem numa partida. E o Sr. Barros já passou por o ferroviário, até faz-se pedir aos antepassados, os mucutos, mas olhando nessas vertentes de tradição, isso funciona no futebol? Olhando pela sua experiência, pelos anos que já passou no ferroviário. Bem, não posso dizer que funciona. Posso dizer que funciona. Não posso dizer que não se funciona, posso dizer talvez funcione. Porque aquilo é a nossa tradição. Exato. Africana. Exato. Mesmo talvez lá na Europa também, talvez fazem. As suas tradições. As suas tradições. Por isso que está escrito tradição. Né? Em português chama-se
Já vimos seleção de Portugal a ir na Fátima. É isso, é a tradição deles. Nós também, aquilo é a nossa tradição. Um cutombe, não estou na combreniásimo, né? Vamos pedir os nossos espíritos para que nos Ajuda a equipe. ajudem. Não vamos ajudar assim fisicamente nós nos a ver. Aquilo vem, parece numa concepção. Né? Que precisamos fazer. Para que vamos fazer? Vamos fazer isto, vamos fazer isto. Eu posso dizer que até Mas às vezes... de jogos que já fizeram várias vezes que fazem uma tradição, por exemplo, a pedir a Deus, as coisas às vezes acontecem com perfeição, trazer resultados? Muito bem. Muito. Eu aceito. As pessoas podem não aceitar, mas eu aceito. Muito bem. Eu posso dizer, tivemos um jogo que até eu fiquei doente, com uma equipa que era chamada Académica do Brandão. O Ferroviário perdeu com a Académica do Brandão e eu fiquei mal. Como é que a Académica do Brandão Vai ganhar um vai Ferroviário. ganhar um Ferroviário? Vai ganhar um Ferroviário. Primeira parte. Isso é que não dá para falar muito. Mas podem-nos contar essa Mas experiência para os mais novos. Pergunta ao Setoi, Exato, 24 cocos. Aquele guarda-rede do Ferroviário. exato. Pergunta a ele, 24 cocos, Setoi pode te dizer. Esses 24 cocos, como é que foram? Epa, são coisas da nossa terra. São coisas da nossa terra. É aquilo que se diz, não aceitar a tradição, muitas das vezes perdemos muito. Muito mais para a camada juvenil. Né? Já que há outros que atualmente, há outros que utilizam, outros Yeah, que não utilizam. Não utilizam. Mas primeiro temos que pegar a tradição. E por que eu pergunto, por que os adversários quando chegam aqui em Climane não aceitam entrar no balneário? Por quê? Pode-me dizer? E é obrigatório uma equipa entrar no No balneário. balneário. Mas o adversário não entra. Por quê? Mas por que há essa situação no campo do Ferroviário, mesmo a equipa aí do Moçambola, no tempo que já vi jogos do Moçambola, equipas a não entrarem no balneário porque têm medo, porque tem coisas que não estão boas, tradicionais, que estão no balneário. Aí não fica nada. Isso é um mito que as pessoas... Aquele é um mito que está a aparecer. Eu vou te dizer um mito que nós fizemos. Talvez podem ser por causa dos 24 cocos. Um mito que nós fizemos. Que até talvez o senhor jornalista viu. Exato. O último jogo que o Ferroviário fez com o Majete. Eu queria saber dessa história. O Majed entrou com uma situação, eu o jogo assisti, detaram alguns medicamentos tradicionais, mas depois o senhor Barros veio defender. Não. Ali? Também o senhor Barros apareceu também ali. Aquilo ali foi abate psicológico. Como é que, onde é que apareceu aquela ideia do senhor Barros, depois do Majed entrar com assuntos, rodou todo o campo a lançar coisas. A lançar. Sobaros depois de alguns segundos, depois dele passar, Sobaros passou também. Sim. Aquilo ali foi abate psicológico. Aquilo foi um abate psicológico. Porque sempre que ele joga, entra, começa a lançar água. Sempre tinha. E eu sentei, também, desta vez eu quero. Ele vai ser o primeiro e eu vou ser o último. No fim, quando nós fizemos aquilo, mas aquilo foi abate psicológico. Qual é o conselho que deixa às novas gerações no mundo do futebol? Como está feliz com o estágio atual do Ferroviário? Qual é o conselho que deixa de modo a ficarem firmes com este Ferroviário que já vem há muito tempo com ele? Primeira ação que eu falo com os jogadores, um jogador não pode pensar que está a tirar o currículo ao treinador. Eu, como jogador, devo ter um currículo meu. Já sou grande, por exemplo, sou crescido, sou avô. Vai dizer, eu joguei a bola. E o meu neto pergunta a mim, vovô, você estava a jogar, quantos anos ficou campeão? Nunca. Então, vovô não foi jogador. Eu, o dono é que vou procurar, eu tenho conversado com os jogadores.
procura lá o seu currículo. Yeah. Eu Fazer seu joguei no- currículo. Eu fiz minha parte. Eu joguei no Ferroviário tantos anos. No ano X, perdão, eu fui campeão. No ano X, fui campeão. No ano X, levei o Ferroviário a Moçambola. Não é o treinador, é você. O jogador atual deve pensar no seu currículo. Se vai para a Europa, não vai com o treinador. Quem vai é você? É você. Se você dispersar, você que fica mal. Ninguém te olha. Mas se você faz a sua força, é olhado, é feito tudo. Porque mesmo nos nossos tempos, eu vou dizer, eu para entrar nos caminhos de ferro, para chegar até aqui, eu recebi conselho de um branco, disse aí, amigo, já entrou aqui nos caminhos de ferro? Mostra o seu talento. Mostrar o seu talento. E eu aquilo peguei. O meu talento é que eu posso mostrar qual? É de eu fazer o esforço. Não fazer reforço. Fazer o meu esforço. Mostrar aquilo que eu sou. Fazer seu nome e fazer o bom nome do clube. Dono do clube. E é isto que eu falo com os jogadores. Mostrem lá, façam lá o bom. Primeiro é o teu nome. Sim. Segundo é o nome do clube. Quando falo isso, não falo só com jogadores de Ferroviário. Falo com todo aquele que é jogador. Mesmo do Benfica, do Sporting, de não sei de onde. Faz o seu currículo. Não se joga futebol sem olhar das infraestruturas. Como é que é a manutenção, quer de um relevado natural, quer de um relevado sintético? Relevado natural, tinham mais trabalho. Tinham mais trabalho, por muito mais excepcional, porque na época chuvosa. Na época chuvosa é que tinha muito trabalho. Porque você está a cortar, já está a nascer. Parece que você está a podar. Exato. Logo já está a vir. Por exemplo, no Ferroviário de antes, com a erva natural, chamava-se estivadores. Para 2 dias, todo o campo está cortado. É quando se optou a máquina. Aquela máquina de cortar a erva. Mas olhando nessa relva, o campo de Ferroviário encontrou enquanto já se jogava no campo de Ferroviário de Quilimane ou viveu na implantação do próprio campo? Não. No próprio campo, a implantação não vi. Encontrei. Na altura denominava-se... Qual era o nome que acertou nessas alturas? Aquele campo do Ferroviário era campo Engenheiro Pinto Teixeira. Exato. Aquele campo, Engenheiro Pinto Teixeira. E não só aquele. Se a memória não me falha, todos os campos que eram do Clube Ferroviário. Era uma homenagem ao Pinto Engenheiro Teixeira. Pinto Teixeira. E até a uma das melhores homenagens foi que dado uma estação dos caminhos de ferro na linha de Limpopo, em Mabalane, que agora é a atual Mabalane, que era chamado Vila Pinto Teixeira. Era um português, esse senhor? Era um português. E depois passou a ser o Ferroviário. Campo do Ferroviário. Ainda regressando na manutenção, como é que era essa manutenção do campo? Se isso é que nós estávamos a cortar de relevado. Agora, quando apareceu esta relva sintética, as coisas ficaram mais um pouco aliviado. Apesar que sim, deve haver muita manutenção. Quais são os procedimentos de modo que tenhamos a infraestrutura bem intacta para a prática do desporto, visto que a relva sintética precisa de uma manutenção, quer semestral, quer anual, quer mensalmente e até semanal? Praticamente, aquela manutenção daquele campo, como nós estamos na Europa, né? Exato. Aqui, quando deixaram aquele campo, o engenheiro que veio montar aquela relva, disse que este campo, praticamente, bem conservado, Exato.
pode fazer 60 anos. 60 anos. Bem conservado. Com uma manutenção Uma periódica. manutenção periódica. Porque aquele campo, em relação a outros campos, posso dizer isto é melhor. Vamos lá ver, parece o estádio da Machava agora não se joga por causa do coisa. Fizeram betão, Sim. primeiro. E o betão, por cima, força, por baixo, força. Acabou. Agora esse é nosso não. Este é nosso, é aquela areia nossa, pedrinhas, puseram uma mantinha lá embaixo, depois puseram a relva, puseram a areia, puseram relva, puseram areia, puseram relva, puseram areia, puseram relva. Que borracha. Olhando ao longo desse seu percurso, já que está desligado, se é que magoou alguém, ou alguém não tenha gostado de si, há pessoa a pedir perdão. Vou dizer claramente, desliguei o serviço, Exato. não desliguei ferroviário. Sempre Isto estará... é mentira. Sim. Desligou, mas sempre dá o seu contributo. E também não deixo, porque eu não sou do ferroviário. Sim. Eu sou ferroviário, Exato. não sou do ferroviário. Tirem este do. Exato. Eu sou ferroviário. Pela natureza. Se cortar aqui, tá. O sangue é verde. Precisa de ver, aqui está saindo sangue verde e branco. Que eu tenho. A não ser que venha alguém, ei, eu não quero te ver aqui no campo, mas tem que arranjar a polícia para me tirar. Se não tem polícia, eu sempre estou lá. E como é que ao longo desse todo o tempo, esse ligamento ferroviário e família? E também eu sei que é religioso. Como é que reconcilia esse no lado da família, no lado familiar, tem algumas atividades familiares, algumas atividades da igreja. Como é que é feita essa toda a gestão, senhor Barba? Saber gerir o tempo. Saber gerir o tempo. Se um jornalista tem agenda, Sim. dentro dessa sua agenda, põe 0 horas até 24. Das tantas às tantas quero fazer isto. Das tantas às tantas vou fazer isto. E marca aquele dia. Eu, por exemplo, o que quero fazer amanhã, já está aqui. Na cabeça. Das 6 até as tantas estou na Machamba. Até as 12 estou na Machamba. Das 12 estou em casa. Descansar um pouco. Depois saio e vou à igreja. E em algum momento o desporto, no seio familiar, nunca teve problema no seio familiar porque está no desporto, porque está a dar muito olho ao desporto, nunca teve esse problema familiar? Essa brincadeira nunca aconteceu comigo, porque eu mal que casei, eu disse, mulher, nessa minha vida, o que tenho na mente é o desporto. Podem vir me buscar daqui para aqui. É de porque eu vou te dizer uma coisa. Eu já deixei mulher doente. Doente. Fui para futebol. Quando estive em Lourenço Mar, o meu irmão mais velho deu-me bofetada quando eu voltei do coisa. Disse, agora se a tua mulher morresse, eu disse, desculpa. Que pá, são coisas. É uma coisa de paixão. Eu recordo que era o jogo da seleção nacional, quando esse Natal falecido Joaquim já estavam a jogar. Exato. Com a seleção do Congo. Eu não queria perder aquele jogo, porque a mulher está doente. Tinha que ir assistir. Desculpa, pronto, aconteceu. É isso. Eu sabia gerir o meu tempo. E até agora sou gerir. Estou desligado, ainda estou na Machamba. Mas corro um pouco ir assistir treinos. Acabou os treinos, estou a correr. Assim, gerir o tempo. Falando em tempo e gestão, o nosso tempo também já lá se vai. Queria pedir as considerações finais. Eu
minhas considerações finais. Primeiro, agradecer o gesto que a Rádio Televisão Quilimane TV me fez para mim. Muito agradeço, muito bem. E as últimas considerações, vou visitar os senhores como jornalistas. Não é notícia que procura o jornal, né? O jornal é que procura a notícia. Procurem bem, que é para nós podermos ambientar. E talvez não pode ser eu só, tem que ver ser muitas vezes, que é para podermos familiarizar a informação com as pessoas com a informação. O senhor, como jornalista, se fica aqui dentro sem procurar a informação nunca deve te buscar. Isto é mentira. Devemos sempre seguir, estarmos atrás da informação. Você tem que procurar onde é que está. Onde está a informação? Se o senhor não tivesse me chamado, eu ia vir aqui. Não. Aí está. Muito bem, ficaram as palavras de Tio Barros nessa nossa entrevista aqui no canal Quilimane TV, no espaço Super Desporto. Fica então a galáxia de atualidade desportiva ao nível da província da Zambésia. Hoje tivemos como convidado Tio Barros, que deixou ficar algumas situações do nosso desporto e não só. É um exemplo a seguir. Nós voltamos a cruzar caminho nas próximas ocasiões. Ficam as despedidas dessa super equipa da Quilimane TV. Até a próxima.